Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre contração muscular. Esse conteúdo foi dividido em duas partes, sendo que neste vídeo falaremos da contração muscular no músculo esquelético e no outro abordaremos a contração no músculo liso. Nós temos três tipos de músculo no corpo e eles são classificados de acordo com características morfológicas e funcionais em músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético e músculo liso. O músculo esquelético que está presente nos nossos membros, por exemplo, possui contração voluntária, ou seja, ele contrai quando nós damos o comando. Já os músculos cardíaco e liso estão o tempo todo em ação, eles não precisam do nosso comando para contrair, por isso dizemos que possuem contração involuntária. As células que formam o músculo esquelético se originam no embrião pela fusão de células alongadas, os mioblastos, e são cilíndricas, muito longas, são multinucleadas, possuem seus vários núcleos localizados na periferia e contêm muitos filamentos, chamados de miofibrilas. Cada uma dessas células é envolvida por um tecido conjuntivo chamado de endomísio, e elas se organizam e formam um feixe que é envolvido pelo perimísio, que também é tecido conjuntivo. E por fim, recobrindo a superfície do músculo inteiro, envolvendo todo o conjunto de feixes de fibras, temos o epimísio. Esses tecidos conjuntivos mantêm as fibras musculares bem unidas. Além disso, os componentes da célula muscular recebem nomes especiais. A membrana plasmática do músculo é chamada de sarcolema. O líquido intracelular entre as miofibrilas, ou seja, o citoplasma, é chamado de sarcoplasma e nele as miofibrilas ficam em suspensão lado a lado na fibra muscular e paralelos a essas miofibrilas há várias mitocôndrias nesse sarcoplasma. Já o retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático especializado do músculo esquelético e ele está circundando as miofibrilas de cada fibra muscular. Cada miofibrila possui muitos filamentos formados pelas proteínas actina e miosina e são elas que efetivamente promovem a contração. Olhando ao microscópio, as fibras musculares têm várias estriações transversais causadas pela alternância de faixas claras e escuras que estão presentes no sarcômero. O sarcômero é o segmento entre dois discos Z sucessivos e a gente tem neles filamentos de actina e miosina parcialmente interdigitados, o que faz com que a miofibrila tenha essas faixas claras e escuras. As faixas claras só possuem filamentos de actina, são chamadas de faixas I, pois são isotrópicas à luz polarizada. Já as faixas escuras contêm filamentos de miosina e as extremidades dos filamentos de actina, que se superpõem aos de miosina, são chamadas de faixas A, pois são anisotrópicas à luz polarizada. Temos também as projeções laterais dos filamentos de miosina, que são as pontes cruzadas, e são as interações entre os filamentos de actina e as pontes cruzadas que causam as contrações. Aqui estão os discos Z e as extremidades dos filamentos de actina estão ligadas nele. A partir do disco Z, esses filamentos vão se estender em ambas as direções para se interdigitarem com os filamentos de miosina. Cabe salientar que esse disco Z é composto por uma proteína filamentosa diferente da actina e da miosina, e ele cruza transversalmente toda a miofibrila e também de uma miofibrila a outra, conectando-as por toda a fibra muscular. Por isso, a fibra muscular também apresenta faixas claras e escuras, assim como as miofibrilas individuais, e isso que dá o aspecto estriado a ela. O sarcômero pode estar em dois estados, relaxado e contraído. No estado relaxado, as extremidades dos filamentos de actina que se estendem de dois discos Z quase não se sobrepõem. Já no estado contraído, as extremidades dos filamentos de actina se sobrepõem ao serem tracionadas entre os filamentos de miosina, e os discos Z são tracionados entre os filamentos de actina até as extremidades dos filamentos de miosina. Por conta disso, a contração ocorre por deslizamento dessas estruturas. O microscópio eletrônico revela a existência de filamentos finos que contêm as proteínas actina, troponina e tropomiosina e filamentos grossos de miosina dispostos longitudinalmente nas miofibrilas e organizados paralelamente. O filamento de miosina é composto por várias moléculas de miosina. Essa molécula de miosina possui duas cadeias pesadas e quatro leves. Essas duas cadeias pesadas se espiralam para formar a dupla hélice, que é chamada de cauda ou hélice da molécula de miosina, e uma ponta de cada uma dessas cadeias é dobrada para um dos lados, formando a cabeça da miosina. Então, nós temos duas cabeças livres na extremidade livre da molécula de miosina de dupla hélice. E as quatro cadeias leves também fazem parte da cabeça da miosina e ajudam a regular o funcionamento da cabeça na contração. Nessa imagem aqui embaixo, vemos várias moléculas de miosina formando um filamento de miosina, e este filamento interagindo com os filamentos de actina.
Aqui, a região central está sendo mostrada exibindo as caudas das moléculas de miosina se agrupando em feixes para formar o corpo do filamento, enquanto várias cabeças das moléculas estão se projetando para fora dos lados do corpo. Partes do corpo de cada molécula de miosina estão penduradas nas partes laterais junto com as cabeças, formando um braço que estende a cabeça para fora do corpo. As projeções dos braços e das cabeças formam as pontes cruzadas. Cada ponte cruzada é flexível em dois locais que são chamados de dobradiças. Um ponto importante é que a cabeça da miosina possui atividade ATPase, e isso permite que a cabeça clipe o ATP e use a energia liberada. Já os filamentos finos são formados por actina, tropomiosina e troponina. A actina apresenta-se sob a forma de polímeros longos chamados de actina F, que são formados por duas cadeias compostas de monômeros globulares chamados de actina G, e cada monômero de actina G tem uma região que interage com a miosina. A tropomiosina é uma molécula longa e fina constituída por duas cadeias polipeptídicas, uma enrolada na outra nos sulcos da dupla hélice da actina F. No repouso, as moléculas de tropomiosina vão recobrir os locais ativos do filamento de actina, impedindo que ocorra a atração entre os filamentos de actina e de miosina para produzir a contração. E as proteínas chamadas de troponina estão ligadas aos lados da molécula de tropomiosina. Na verdade, a troponina é o nome do complexo formado por três subunidades: a subunidade I, com alta afinidade à actina, a subunidade T, com forte afinidade à tropomiosina, e a subunidade C, com afinidade aos íons cálcio. Para contrair, o músculo precisa receber estímulo, este que é dado por neurônios motores mielinizados que partem da medula espinhal e se ramificam no tecido conjuntivo do perimísio, formando a junção neuromuscular, que é a junção feita entre cada terminação nervosa e a fibra muscular, próxima à porção média da fibra. No local de contato com a fibra muscular, o ramo final do nervo perde a sua bainha de mielina e forma uma dilatação, que se coloca dentro de uma depressão da superfície da fibra muscular, e essa estrutura se chama placa motora. O conjunto de fibras musculares que são inervadas pelas terminações de um nervo forma a unidade motora. Uma fibra nervosa pode inervar uma única fibra muscular ou várias. Quando ela inerva poucas fibras, são necessários mais nervos para inervar todo o músculo, e isso garante a ele promover movimentos refinados. Já quando a fibra nervosa inerva uma grande quantidade de músculos, o movimento é mais grosseiro. Essas fibras nervosas liberam o neurotransmissor acetilcolina no espaço entre elas e a fibra muscular, sendo este o estímulo que leva à contração. Essa acetilcolina encontra seus receptores nas dobras da membrana muscular, chamadas de fendas subneurais, que aumentam bastante a área de superfície onde o neurotransmissor sináptico pode agir. Para que ocorra a contração muscular, é necessário ter íons cálcios disponíveis, e o músculo fica relaxado quando o teor desse íon se reduz no sarcoplasma. O retículo sarcoplasmático armazena e regula o fluxo de íons cálcio. Esse retículo é uma rede de cisternas de retículo endoplasmático que envolve os miofilamentos e os separam em feixes cilíndricos. Quando a membrana do retículo sarcoplasmático é despolarizada pelo estímulo nervoso, os canais de cálcio se abrem e esses íons vão para o sarcoplasma passivamente, já que em repouso a fibra muscular tem baixa concentração de cálcio no citoplasma, então ele se difunde a favor de seu gradiente de concentração, indo atuar na troponina, possibilitando a formação de pontes entre a actina e a miosina. Quando cessa a despolarização, o cálcio é bombeado de volta para as cisternas de retículo sarcoplasmático por transporte ativo através de uma bomba de cálcio. Mas a fibra muscular esquelética é tão grande que o potencial de ação na superfície quase não provoca fluxo de corrente no interior da fibra para atingir o retículo sarcoplasmático, e essa corrente precisa penetrar profundamente na fibra muscular até as extremidades das miofibrilas. Isso vai ser feito pela propagação dos potenciais de ação pelos túbulos transversos, ou túbulos T, que penetram a fibra muscular de um lado a outro. Os túbulos T começam na membrana celular, cursam transversalmente as miofibrilas e penetram por toda a fibra muscular, e eles se abrem para o exterior, como uma invaginação da membrana celular. Dessa forma, eles se comunicam com o líquido extracelular circundante da fibra muscular e por isso tem líquido extracelular em seu lumen.
Quando um potencial de ação se propaga pela membrana da fibra muscular, a alteração do potencial também se propaga ao longo dos túbulos, o que provoca fluxo de corrente para as cisternas do retículo sarcoplasmático, e isso promove a liberação dos íons cálcio para a célula. Então, esses íons se difundem nos espaços entre as miofibrilas, provocando a contração muscular, que permanece enquanto a concentração do íon continua elevada. Para iniciar a contração, o potencial de ação é conduzido pelo nervo motor até suas terminações nas fibras musculares, e em cada uma delas o nervo libera o neurotransmissor acetilcolina. Essa acetilcolina encontra seus receptores na membrana da fibra muscular e se liga neles, provocando a abertura de canais de sódio regulados por acetilcolina. A abertura desses canais permite a difusão de grande quantidade de íons sódio para o lado interno da membrana das fibras musculares, e isso causa despolarização local que produz a abertura de canais de sódio dependente de voltagem, espalhando o potencial de ação por toda a membrana e para o interior das fibras através dos túbulos T, até que a corrente atinja as cisternas do retículo sarcoplasmático, promovendo a liberação dos íons cálcio para a célula, e eles se difundem nos espaços entre as miofibrilas. Os íons cálcio ativam força atrativa entre os filamentos de miosina e actina, fazendo com que deslizem um ao lado do outro. Para isso, ocorre a interação entre um filamento de miosina, dois filamentos de actina e íons cálcio, mas a actina se liga à cabeça das moléculas de miosina apenas quando está na falta de troponina e tropomiosina e na presença de ATP. No músculo em repouso, a miosina não pode se associar à actina, por conta da repressão do local de ligação pelo complexo troponina-tropomiosina fixado sobre o filamento de actina. Assim, para a contração ocorrer, deve ser retirados os efeitos inibidores do complexo troponina-tropomiosina, o que é feito na presença de cálcio. O cálcio se liga à subunidade C da troponina, fazendo com que o complexo sofra alteração conformacional, o que traciona a tropomiosina, deslocando ela para o fundo do sulco entre os dois filamentos de actina. Essa ação descobre os locais ativos da actina, que atraem as cabeças da miosina, ocorrendo a contração. Dessa forma, portanto, ocorre o chamado acoplamento excitação-contração, ou seja, a transformação de um sinal elétrico em contração muscular. A acetilcolina, depois de liberada no espaço sináptico, continua a ativar os receptores de acetilcolina enquanto ela estiver presente nesse espaço, e assim a contração vai ocorrendo. Então, ela deve ser removida rapidamente para se ter um controle dessa contração, o que ocorre de duas formas. A maior parte da acetilcolina é degradada pela enzima acetilcolinesterase, que fica no espaço sináptico, e uma pequena quantidade de acetilcolina se difunde para fora do espaço sináptico, e assim deixa de estar disponível para agir sobre a membrana da fibra muscular. A rápida remoção da acetilcolina evita a reexcitação continuada do músculo, depois que a fibra muscular se recuperou de seu potencial de ação inicial. Com a retirada da acetilcolina, a membrana deixa de estar despolarizada, bem como os túbulos T. Então, o retículo sarcoplasmático para de liberar cálcio e a bomba de cálcio continua devolvendo o íon para as cisternas do retículo sarcoplasmático. As pontes cruzadas são as ligações estáveis que ocorrem entre a cabeça da miosina e a actina. Antes do início da contração, as pontes cruzadas das cabeças se ligam ao ATP e ele é clivado pela atividade ATPase das cabeças de miosina, deixando ADP e fosfato inorgânico como produtos ainda ligados à cabeça. Neste momento, a cabeça se estende perpendicularmente, se engatilhando em direção ao filamento de actina, mas ainda não está ligado a ele. Quando o complexo troponina-tropomiosina se liga ao cálcio, os locais ativos no filamento de actina são descobertos, então as cabeças da miosina vão se ligar nesse local. A ligação entre a ponte cruzada da cabeça e o local ativo no filamento de actina causa alteração conformacional da cabeça, o que faz com que ela se incline em direção ao braço da ponte cruzada, o que gera um movimento de força para puxar o filamento de actina. Esse movimento de força é ativado por uma energia já armazenada pela alteração conformacional que ocorreu na cabeça quando as moléculas de ATP foram clivadas. Quando a cabeça está inclinada, é permitida a liberação do ADP e fosfato inorgânicos ligados a ela. No local onde foi liberado o ADP, uma nova molécula de ATP se liga, o que faz a cabeça se desligar da actina. Depois disso, a nova molécula de ATP é clivada e um novo ciclo se inicia, levando a um novo movimento de força, ou seja, a energia volta a engatilhar a cabeça em sua posição perpendicular para recomeçar o movimento. Ela se combina com um novo local ativo situado mais adiante no filamento de actina e a cabeça volta a se inclinar para efetuar outro movimento de força, e o filamento de actina move outro passo.
Assim, as pontes cruzadas da cabeça se inclinam para frente e para trás, ao longo dos filamentos de actina, promovendo o encurtamento do sarcômero e a contração muscular. Como a gente viu, a contração envolve uma série de mecanismos e moléculas, então é de se imaginar que utilize bastante energia para realizar todos os processos. Daí surge um fenômeno chamado de efeito Fehn, que diz que quanto maior a quantidade de trabalho realizada pelo músculo, maior a quantidade de ATP degradada. Com relação a isso que foi dito, na falta de ATP ocorre o fenômeno chamado de rigidez cadavérica, ou rigor mortis. Acontece que algumas horas após a morte, os músculos se contraem e ficam rígidos, mesmo sem potenciais de ação, e isso que é chamado de rigidez cadavérica. Essa rigidez ocorre por conta da perda de todo o ATP que é necessário para a separação das pontes cruzadas dos filamentos de actina durante o processo de relaxamento. Os músculos permanecem rígidos até que as proteínas musculares degenerem, o que leva em torno de 15 a 25 horas, como resultado da autólise causada pelas enzimas liberadas pelos lisossomos. Ainda relacionado à contração, temos outras proteínas envolvidas nesse processo. O conjunto de miofibrilas, actina e miosina é preso à membrana plasmática da célula muscular por meio de diversas proteínas que têm afinidade pelos miofilamentos e por proteínas da membrana plasmática. Uma dessas proteínas, chamada de distrofina, liga os filamentos de actina a proteínas do sarcolema. A falta da distrofina ou formas mutadas delas provocam desestabilização da membrana das células musculares e ativação de vários processos fisiopatológicos que caracterizam a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença que atinge apenas indivíduos do sexo masculino, pois ela é transmitida como um traço recessivo ligado ao cromossomo X e é provocada pela mutação de um gene que codifica esta proteína, ocasionando fraqueza e degeneração progressiva das fibras musculares. Não há cura, mas fisioterapia e medicamentos como corticoides podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. A poliomielite também é uma patologia que afeta os músculos. Ela é transmitida por água e alimentos contaminados ou por contato com uma pessoa infectada. O poliovírus destrói algumas, mas não todas as fibras nervosas do músculo. Então, as fibras nervosas que sobraram vão se ramificar para formar novos axônios que vão inervar muitas das fibras musculares paralisadas. Isso vai dar lugar a unidades motoras de grande tamanho, que são chamadas de unidades macromotoras, e elas podem ter até 5 vezes o número normal de fibras musculares para cada motoneurônio da medula espinhal. A formação de grandes unidades motoras reduz a eficiência e a finura do controle que a pessoa tem sobre seus músculos, mas permite que os músculos voltem a ter a possibilidade de variar sua força. É uma doença que pode ser evitada com vacina, e o tratamento pode ajudar e inclui repouso, analgésicos e ventiladores portáteis, mas essa doença não tem cura e a criança vai perdendo massa muscular por conta da falta de uso do músculo que não consegue mais contrair vigorosamente. Já a miastenia grave é uma doença autoimune. O corpo produz anticorpos que atacam os receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica da junção neuromuscular, e ela não vai conseguir mais transmitir os sinais suficientes das fibras nervosas para as fibras musculares, causando fraqueza muscular. Assim, os potenciais da placa motora que ocorrem nas fibras musculares são, na maior parte, muito fracos para iniciar a abertura de canais de sódio regulados por voltagem, então a despolarização da fibra muscular não ocorre. De início, o corpo reage à destruição dos receptores, produzindo mais deles, mas com o tempo as junções neuromusculares vão sendo degeneradas. Os principais sintomas são fraqueza muscular de braços e pernas, quedas das pálpebras, que é um sinal chamado de ptose palpebral, visão dupla e dificuldade para falar, mastigar e engolir. Se a doença for intensa o suficiente, o paciente morre por insuficiência respiratória. O tratamento se inicia com o uso de medicamentos inibidores de acetilcolinesterase, como a neostigmina, para que a acetilcolina esteja disponível na fenda sináptica. Por fim, uma questão muito importante de ser comentada são os efeitos dos organofosforados no corpo, que são substâncias presentes nos agrotóxicos usados nas plantações. Essas substâncias têm como principal mecanismo de ação a inibição da enzima acetilcolinesterase de forma irreversível, acarretando o aumento da concentração de acetilcolina no terminal sináptico.
Como resultado, temos um estímulo dos receptores para acetilcolina exacerbado, o que causa lacrimejamento, salivação, transpiração, tosse, vômitos, diminuição da frequência cardíaca e convulsões. Por isso, é extremamente perigoso o uso de agrotóxicos sem proteção. O tratamento, então, é feito com o uso de atropina, que se liga aos receptores de acetilcolina, bloqueando-os temporariamente, por isso é chamado de antagonista. De forma que, apesar de ter uma grande quantidade de acetilcolina disponível no terminal, teremos menos receptores para ela se ligar por conta de alguns estarem bloqueados. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo abordado nesta videoaula e espero vocês no vídeo sobre contração do músculo liso. Bons estudos!